E aí, pessoal, beleza? Você sabia que alguns países estão atolados em dívidas maiores do que o próprio PIB? É como se você gastasse todo o seu salário de um ano em um único dia, só com dívidas. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nos 10 países mais endividados do mundo. Pega um cafezinho e vamos nessa. Começamos nossa lista com a Venezuela. Imaginem um país com as maiores reservas de petróleo do mundo, mas que enfrenta uma crise econômica tão profunda que falta comida, remédio e até papel higiênico. A economia venezuelana foi devastada por anos de políticas desastrosas, corrupção e sanções internacionais. O resultado? Uma hiperinflação galopante e uma moeda desvalorizada que transformaram um país rico em recursos em um lugar de pobreza e desespero. Em segundo lugar, temos os Estados Unidos da América. Sim, a terra do tio Sam também está atolada em dívidas. O governo americano, conhecido por seus gastos militares e programas sociais, tem o hábito de gastar mais do que arrecada. Apesar da dívida colossal, a economia americana ainda é a mais poderosa do mundo, com um mercado financeiro robusto e uma moeda forte. No entanto, o crescimento constante da dívida americana é uma preocupação crescente, pois pode levar a juros mais altos e inflação. Do outro lado do Atlântico, encontramos Cabo Verde, um arquipélago de beleza singular que enfrenta desafios econômicos consideráveis. Com uma economia fortemente dependente do turismo, Cabo Verde é vulnerável a crises externas, como crises globais e desastres naturais. A escassez de recursos naturais e a distância geográfica da Europa impõem desafios adicionais ao desenvolvimento econômico. Cabo Verde tem recorrido a empréstimos internacionais, o que contribui para o aumento da dívida pública. Singapura, a pequena ilha-nação asiática, nos mostra que a dívida pública pode ser uma ferramenta estratégica de crescimento. Com uma economia altamente desenvolvida, Singapura utiliza a dívida de forma inteligente para financiar investimentos em infraestrutura, educação e tecnologia. A estratégia de Singapura é simples: investir em projetos que gerem retornos significativos a longo prazo, transformando a dívida em um motor de crescimento econômico. De volta ao Caribe, encontramos Barbados, uma ilha paradisíaca que esconde uma realidade econômica complexa. A alta dívida pública, a inflação crescente e a fragilidade do mercado de trabalho têm assombrado a economia de Barbados. Diversificar a economia, investindo em setores como tecnologia, energias renováveis e agricultura, é fundamental para garantir um futuro mais próspero e sustentável para Barbados. Nossa próxima parada é em Portugal, um país com uma rica história que foi duramente atingido pela crise financeira global de 2008. Para evitar um colapso total, Portugal recorreu a um resgate financeiro da União Europeia e do FMI. Em troca, implementou medidas de austeridade dolorosas, como cortes nos gastos públicos e aumento de impostos. Essas medidas ajudaram a estabilizar a economia portuguesa, mas a dívida pública continua sendo um desafio. Preparem-se para uma viagem à Itália, o berço do Renascimento, um país repleto de história, cultura e beleza incomparável. No entanto, por trás dessa fachada encantadora, esconde-se um problema sério e persistente. A Itália, uma das economias mais importantes da Europa, enfrenta uma crise da dívida que coloca em risco a estabilidade da zona do euro. Esta crise não é apenas um problema italiano, mas uma preocupação para toda a União Europeia. Com uma dívida pública colossal, a Itália se encontra em uma situação financeira delicada. A dívida pública italiana é uma das mais altas do mundo e isso tem sérias implicações para a economia do país e para a confiança dos investidores. A combinação de baixo crescimento econômico, gastos públicos elevados e uma população envelhecida agrava ainda mais a situação. O crescimento econômico tem sido anêmico
e isso dificulta a capacidade do país de gerar receitas suficientes para pagar suas dívidas. Além disso, a instabilidade política torna a tarefa de reduzir a dívida italiana um verdadeiro desafio. Os debates acalorados no Parlamento e os frequentes protestos nas ruas refletem a insatisfação da população com as medidas de austeridade e as reformas propostas. A União Europeia tem pressionado a Itália a implementar reformas estruturais para impulsionar o crescimento económico e controlar os gastos públicos. Essas reformas são vistas como essenciais para restaurar a confiança dos mercados e garantir a sustentabilidade da dívida a longo prazo. No entanto, a implementação dessas reformas é um processo complexo e muitas vezes impopular, que exige um equilíbrio delicado entre austeridade e estímulo econômico. Nossa próxima parada é no Líbano, um país de beleza singular, mas que enfrenta uma tempestade perfeita de crises. A combinação de corrupção endêmica, má gestão crônica e conflitos mergulhou o Líbano em um abismo econômico. A moeda libanesa despencou, corroendo o poder de compra da população e mergulhando milhões na pobreza. A reestruturação da dívida pública e a implementação de reformas econômicas urgentes são essenciais para que o país possa vislumbrar um futuro menos sombrio. Nossa penúltima parada nos leva à Grécia, o berço da democracia, onde a história antiga se encontra com os desafios modernos. Mas, nos últimos anos, a Grécia também se tornou sinônimo da crise da dívida soberana, um período turbulento que abalou a nação. Com uma dívida pública equivalente a quase 2 vezes o tamanho de sua economia, a Grécia enfrentou uma crise econômica sem precedentes, que afetou todos os aspectos da vida cotidiana. Para evitar um colapso total, a Grécia recorreu a pacotes de resgate financeiro da União Europeia e do FMI. Em troca, o país teve que implementar medidas de austeridade draconianas, que incluíam cortes profundos em gastos públicos e aumentos de impostos. Essas medidas de austeridade, embora dolorosas, conseguiram colocar a economia grega em um caminho de recuperação gradual. Pequenos negócios começaram a reabrir e a confiança lentamente retornou ao mercado. No entanto, a dívida pública continua sendo um fardo pesado e o caminho para a recuperação total ainda é longo e incerto. A Grécia ainda enfrenta desafios significativos, mas a resiliência de seu povo e a ajuda internacional oferecem uma esperança renovada para o futuro. E chegamos à última parada da nossa jornada no Japão, a terra do sol nascente, conhecida por sua rica cultura, tecnologia avançada e paisagens deslumbrantes. Mas também é o país com a maior dívida pública do mundo em relação ao PIB, um fato que muitas vezes passa despercebido. A dívida pública japonesa ultrapassa 250% do seu PIB, um número que faria qualquer economista ter pesadelos. Para se ter uma ideia, isso significa que o Japão deve mais do que 2,5 vezes o valor de tudo o que produz em um ano. Diferentemente de outros países endividados, a maior parte da dívida japonesa está em posse de seus próprios cidadãos e instituições, o que é um fator crucial. Isso reduz significativamente o risco de um calote generalizado, pois a dívida é, em grande parte, interna. No entanto, isso não elimina os desafios. A dívida pública japonesa continua sendo um desafio de longo prazo, exigindo políticas econômicas cuidadosas e sustentáveis para gerenciá-la, especialmente em um contexto de baixo crescimento econômico e envelhecimento populacional, onde a força de trabalho está diminuindo e os custos com saúde e previdência estão aumentando. A combinação desses fatores torna a gestão da dívida um dos maiores desafios econômicos do Japão. E assim concluímos nossa volta ao mundo da dívida pública. Vimos exemplos de países que conseguiram usar a dívida de forma estratégica para impulsionar o crescimento, como Singapura, e casos alarmantes de nações à beira do colapso, como a Venezuela. A lição é clara. A dívida pública é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser utilizada com cautela e responsabilidade. Deixa aí nos comentários o que você achou
e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo instigante como este. Até a próxima!